Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento com a palavra do Senhor, mais um momento em que nos encontramos e nos permitimos realmente respirar tudo aquilo que o Senhor deseja nos dizer, tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através das Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosa, é uma grande alegria estar com vocês mais uma vez e poder dizer: Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Que nós possamos então abrir nossos corações, deixar o Espírito Santo tomar conta de nós agora, fazer com que Ele venha falar através de nós, venha falar conosco através das Sagradas Escrituras, que Ele mesmo inspirou em cada um dos corações, em cada um dos discípulos, em cada um dos profetas, em Jesus Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala conosco agora. Vem ressuscitar-nos, vem tomar conta dos nossos corações, vem mudar completamente a forma, vem nos trazer a alegria da ressurreição, vem nos trazer a alegria da verdade, que é Jesus ressuscitado, vem nos fazer manifestar mais e mais o poder abrasador, o fogo da vida, a chama da vida, que realmente nos faz buscar mais e mais a Tua Palavra, nos faz buscar cada vez mais o Teu alimento santo. Vem, Espírito Santo de Deus, falar através de nós, vem manifestar em nossos ouvidos, em nossos corações, em nossas mentes, tudo aquilo que provém de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, para nos alimentar agora com as Sagradas Escrituras, nos alimentar agora com o Teu santo poder, nos alimentar agora com as Tuas palavras de vida eterna. Nós necessitamos, nós precisamos, nós Te pedimos, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Primeira leitura, meus irmãos e irmãs, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104, 105. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriem-se em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurem o Senhor e seu poder, busquem constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que Ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que vão conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos disseram que tudo isso, que nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, e ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como vocês são sem inteligência e lentos para crer que tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentaram à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Nossa, mais uma leitura. Eu tive a graça de já pregar sobre essa passagem de Atos dos Apóstolos, tive a graça de poder ler, meditar sobre esse salmo, e já tive a graça, obviamente, de ver. Não preguei, não falei algo sobre, mas eu já vi algo relacionado, algumas coisas relacionadas a esse evangelho, e também já falei algumas coisas em momentos de partilha, já falei algumas coisas ligadas aos discípulos de Emaús, que é uma passagem de São Lucas que me toca muito, e que só tem em São Lucas, inclusive. Só tem no Evangelho de Lucas. Mas o meu ponto aqui eu quero trazer para vocês, quero poder partilhar com vocês, inicialmente, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, são as situações, né, os detalhes. Quem escreveu foi São Lucas. São Lucas, ele tem o toque da misericórdia dentro do seu coração, né, considerando que ele foi alcançado por São Paulo. Então, é aquele olhar de realmente entender que Deus olha para alguém que não merecia e transforma essa pessoa para que ela se torne santa. Lucas, com certeza, né? São Lucas com certeza conhecia a história de São Paulo, entendia quem era São Paulo, e São Paulo, caminhando com ele, com certeza já havia contado para ele várias e várias situações que ele passou quando ele era mais novo, quando ele era perseguidor, por exemplo, quando ele apoiou apedrejarem Santo Estevão. O ponto aqui agora é que nós estamos olhando para um São Lucas que reconhece e compreende a profundidade do amor de Jesus Cristo ao ponto de olhar sempre para os sinais da misericórdia divina. E aí quando ele escreve Atos dos Apóstolos, que ele reúne todas essas relações, ele reúne todos esses relatos que são contados, seja pelos apóstolos, seja por testemunhas oculares, testemunhas próximas, testemunhas vivas que estavam presentes naquela época ainda, quando São Lucas começou a acompanhar São Paulo. Ele começa a escrever então os Atos dos Apóstolos após a ressurreição de Jesus, e nasce justamente essa profunda caminhada do haveremos de prosseguir, porque a palavra de Deus, ela continua, ela é perpetuada, ela não passará. Entendendo isso, São Lucas ele começa a escrever Atos dos Apóstolos, traçando justamente aquele paralelo do primeiro capítulo, Atos dos Apóstolos capítulo 1, que é o encontro de Jesus nos 40 dias que ele passa com os discípulos, nos 50 dias que ele aparece para os discípulos depois da ressurreição na Páscoa. Então acontece o dia definitivo, que é o dia de Pentecostes, que é justamente o que dá início de fato aos Atos dos Apóstolos, quando em Pentecostes eles recebem o poder do Espírito Santo, no capítulo 2. E aí nascem as primeiras pregações, nascem os primeiros testemunhos, nascem o que vai
o que vamos entender hoje em dia como testemunho e pregação querigmática. O primeiro encontro, o primeiro choque de uma cultura que não conhece Cristo Jesus, não conhece o ressuscitado. E eles passarão a conhecer a partir dos testemunhos querigmáticos de cada um dos 12 apóstolos, dos 11 apóstolos, mais outros que acompanhavam, mais outros que seguiam também a Jesus Cristo. Entendendo tudo isso, vemos então o capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, os primeiros atos, né? A reunião dos atos dos apóstolos de fato, feita por São Lucas, que coloca como primeira instância justamente aquilo que Pedro, o mais velho, e João, o mais novo, começaram a fazer, começaram a operar quando eles saíram de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Pedro e João subiram ao templo, percebam que eles não estão fora de Jerusalém ainda. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Aqui começam justamente os detalhes de São Lucas. Eram 3 horas da tarde, o mesmo horário em que Jesus havia entregado seu espírito na cruz. Ele morreu na cruz, ele se entregou totalmente. 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Então trouxeram um homem coxo de nascença, alguém que já sofria desde o momento do seu nascimento, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo para pedir esmolas. E aqui me faz lembrar também as palavras de Jesus quando ele diz: tudo isso acontece para que a glória do Senhor possa ser manifestada. Ele é coxo de nascença, ok, mas ainda assim precisamos compreender que a misericórdia do Senhor é infinita e a prova disso foi o sangue e água derramados na cruz. Mesmo sendo coxo de nascença, se Deus quiser, se Jesus quiser, pelo seu nome poderoso, aquele homem pode voltar a andar. Pelo seu nome poderoso, aquele homem pode voltar a enxergar. Pelo seu nome poderoso, você pode voltar a enxergar. Você pode voltar a andar. Você pode voltar a ter uma vida nova. Você pode voltar a viver em paz. Você pode voltar a ter tranquilidade no coração. Você pode voltar a ter estabilidade. Você pode perder com todo e qualquer tipo de corrente que está te aprisionando nessa vida. Você vai de fato viver como deve ser vivido, como filho e filha amada de Deus. Se com fé clamarmos o nome de Jesus, se com fé clamarmos a misericórdia divina. Quando este homem viu Pedro e João sem saber que eles eram discípulos de Jesus, o homem pediu esmola. Os dois olharam para ele e Pedro disse, versículo 4, olha para nós, olha para nós. Os detalhes, meus irmãos e irmãs, os detalhes do Evangelho, que podemos olhar para qualquer outra direção, podemos tentar buscar resolução em qualquer outro lugar, podemos tentar buscar soluções em qualquer ambiente que seja, mas a melhor e a verdadeira forma de resolver nossos problemas é indo em busca daquele que é capaz de fazer o possível e o impossível, Jesus Cristo. Então Pedro, como discípulo, como autoridade, ele olha para aquele homem e ele diz, olha para nós, esquece o mundo lá fora, olhe para nós, pare de prestar atenção no que não acrescenta em nada, olhe para nós. E o homem ficou olhando para eles, esperando ainda receber alguma coisa, receber o dinheiro, porque ainda está com a mentalidade mundana. Mas então Pedro quebra essa mentalidade no versículo 6 e vai dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eis a autoridade que Jesus dá a Pedro. João poderia ter dito isso, mas compreendendo que Pedro é a liderança, Pedro está à frente, Pedro fala primeiro, Pedro tem a autoridade de falar, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe pela mão direita, Pedro o levantou. Aqui eu quero traçar justamente mais esse detalhe. Nós temos o péssimo hábito de dizer, Senhor, me ajuda a viver diferente, me ajuda a fazer coisas diferentes, me ajuda a sair desse problema, me ajuda nisso, me ajuda daquilo. Em nome de Jesus eu vou ser libertado, em nome de Jesus eu vou ser transformado, em nome de Jesus eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas aí, meus irmãos e irmãs, na hora da prática nós não fazemos nada. E o ponto é este, de nada adianta se nós dissermos o nome santo de Jesus, mas não estendemos a mão para ajudar nossos irmãos e irmãs. De nada adianta você dizer, Senhor, me ajuda, mas você não estende a mão para que Deus te levante. De nada adianta você dizer, Senhor, me ajuda, se o teu coração não está aberto realmente para a ação de Cristo na tua vida. De nada adianta você querer mudar, você querer mudança se continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes da ressurreição. De nada adianta você viver morto
mesmo ainda sabendo que Jesus ressuscitou. É justamente isso que está sendo falado hoje. Aquele homem não sabia que Jesus ressuscitou e por isso, quando ele ouviu as palavras de São Pedro, ele levantou e começou a andar, levantado por Pedro. São Pedro não fica apenas nas palavras, ele estende a mão e levanta. O homem estende a mão e pega a mão de São Pedro. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. A fé da mente aberta, a fé do coração aberto, a fé da aceitação, a fé da confirmação de realmente acreditar que isso foi real, que isso é real, que essa fé é real. Aquele homem acreditou e por isso ele começou a andar. Por isso ele começou a andar. E o evangelho de hoje, ele traça justamente esse parâmetro. Quando a palavra traz Emaús, né? Traz discípulos de Emaús. Eram homens que estavam realmente caminhando com Jesus, homens que acreditavam em Jesus, homens que acreditavam que ele era o Messias. Aqui nós temos 2 discípulos de Jesus, né? Cleofas e Simão. Possivelmente, talvez Simão de Cirene, não sei. Ou então Simão o Zelota. E aí nós temos um problema que particularmente, meus irmãos e irmãs, talvez seja justamente o que eu estou vivendo atualmente e seja algo muito complicado e que atinge muitas almas, de verdade, que é a incapacidade que nós temos de perceber a presença de Jesus diante de situações que estão nos preenchendo, que estão nos sufocando. Esses homens, eles estavam caminhando já tristes, sem direção, indo para Emaús, só que ainda assim com o coração fechado, com a notícia da morte de Jesus ainda pairando ao seu redor, com os ouvidos tapados para as palavras de Deus, com o coração fechado e endurecido, porque aquele que deveria ser o Salvador, ele faleceu e agora a gente não sabe mais como vai ser da nossa vida. Achávamos que ele era o Messias, mas parece que não é. É isso, é aquilo. Pensávamos que ele iria libertar Israel, libertar o povo de Israel, mas aparentemente ele morreu e agora, de novo, nossas esperanças morreram junto com ele. Eu não sei mais o que nós vamos fazer. É verdade que apareceram as mulheres lá, deram um susto na gente, dizendo que elas tinham visto Jesus, dizendo que o túmulo estava vazio. E é verdade que Simão e João foram lá no túmulo. É verdade que eles não acharam o corpo. Só que cadê o Jesus? Ninguém viu. Ninguém viu Jesus. E adivinha só, justamente os 2 que estavam incrédulos porque não haviam visto a ressurreição de Cristo, esses 2, de fato, esses 2 viram. Esses 2 especialmente viram que Jesus ressuscitou. Aqueles que estavam incrédulos pelo olhar, eles não estavam vendo materialmente, eles foram recebidos, foram acolhidos, foram atingidos pela presença de Jesus. E ainda assim, com os corações fechados e com a mente fechada para o que é espiritual, nós então temos um material aparecendo diante deles, o corpo de Cristo ressuscitado aparecendo diante deles. E infelizmente, eles continuavam com a mente fechada e não queriam acreditar, não conseguiam acreditar porque não conseguiam enxergar. Então Jesus vai com eles, vai em caminho com eles, Jesus vai falando, desde Moisés, passando pelos profetas até chegar em todas as escrituras que falavam a respeito dele próprio. Passando pelas passagens é ótimo, né? Utilizando as passagens das escrituras. Jesus então faz de conta que vai adiante quando os 2 discípulos param em determinado momento. Percebam, né? A parada. A necessidade de pausa, a necessidade de compreensão, de descanso, a necessidade de perceber que depois de todas as lutas, depois de todas as batalhas, depois de todo o peso da Semana Santa, depois de tudo que aconteceu, é hora de fazer também, durante essa caminhada, façamos um momento de pausa. Faça um momento de pausa agora, meu irmão, minha irmã, se você puder, e avalie tudo isso. Deixa eu te perguntar, como está a sua ressurreição? Como está a sua vida ressuscitada? Você continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes da Páscoa? Ou agora você realmente, depois dessa quaresma, está buscando fazer coisas diferentes? Como estão os resultados da tua vida? Porque parece que você não está fazendo nada, ou está fazendo alguma coisa. Como é que está teu coração? É algo que você vai avaliar junto com Deus e pedindo a presença do Espírito Santo para que Ele ilumine a sua vida e abra os seus olhos, porque talvez você ainda esteja dentro do túmulo, talvez você ainda esteja dentro do sepulcro, talvez sua vida esteja morta e você não esteja percebendo porque falta iluminação. Você vive nas trevas e não consegue olhar para a luz. Você vive nas trevas e ao invés de olhar de fato para o que interessa, você está olhando para o chão, para as migalhas que estão caindo, para a sujeira ao teu redor e não percebe aquilo que Pedro fez, aquilo que João fez.
olha para nós, olha para o teu Senhor, olha para aquele que realmente pode resolver teu problema, olha para Ele. É o momento de ressuscitar, é o momento de estender a mão para o teu Deus e deixar Ele te levantar. É o momento, porque não importa, meu irmão, minha irmã, não importa como você nasceu, você pode ser transformado sim, você pode ser ressuscitado sim, porque independente de qualquer coisa, quem faz tudo na tua vida e deve fazer tudo na tua vida é o teu Deus. E você precisa confiar nisso e confiar nessa mudança, nessa conversão, nessa transformação, nessa ressurreição do teu coração, da tua alma, da tua vida para a vida eterna, para buscar a vida eterna. Do contrário, se você não acredita nisso, se você não entende isso, de nada adianta continuar caminhando com Jesus, porque a essência do cristianismo é justamente a ressurreição. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? Não parece que está de fato compreendendo a ressurreição. Será que estamos compreendendo a ressurreição? Será que estamos compreendendo a ressurreição? E aqui vale compreender que nesse momento de pausa que você fizer, nesse momento de tranquilidade, nesse momento de descanso que você possa estar fazendo, aproveite para chamar o Espírito Santo, aproveite e peça a presença de Jesus, assim como os discípulos fizeram, os discípulos de Emaús fizeram, versículo 29, eles porém insistiram com Jesus, dizendo para ele não ir adiante, fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus fica com eles. Jesus não pensa muito, fica com eles. Jesus não vai negar um convite teu. Jesus não vai te rejeitar. Jesus não vai deixar de lado a sua vida. Você só precisa pedir. E talvez você não esteja pedindo. Quando se sentou à mesa junto com eles, tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e distribuiu entre eles. E nisso, no partir do pão, no reconhecimento, naquele estalo, naquele choque de realidade, meu Senhor e meu Deus, como diz São Tomé, é tu mesmo, és tu mesmo, diante dos nossos olhos. Nós não estávamos entendendo, mas, nossa, é Ele. Falávamos com Ele, Ele abrasava os nossos corações, Ele mudava a nossa realidade, Ele mudava a nossa rotina. Meu Deus, é Ele. É Ele. De novo, é Ele. Os olhos dos discípulos se abriram, versículo 31. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. Jesus, porém, desapareceu bem diante deles. Percebam que agora é o corpo material de Jesus ressuscitado, mas que, sendo material e sendo ressuscitado, manifesta ao mesmo tempo o poder glorioso da vida eterna. Ou seja, Jesus está realmente presente física em corpo, sangue, alma e divindade diante dos discípulos, mas o seu poder agora é puramente divino, porque ele ressuscitou, então ele está totalmente imbuído pela força e pela glória. Ele pode ir e vir, ele pode aparecer e desaparecer como ele bem entender. Como ele bem entender. Naquela ocasião, desapareceu na frente deles. Não está dizendo que ele abriu a porta e foi embora. Não está dizendo que ele saiu do vilarejo e foi embora. Não está dizendo que ele simplesmente estalou os dedos, veio um monte de anjo e levou ele para o céu. Não. Ele desapareceu. Os olhos que antes estavam cegos, agora enxergavam que era Jesus. E enxergando que era Jesus, Jesus desapareceu diante deles. Olha só os sinais, olha só os símbolos, a simbologia total dessa profundidade. E obviamente nós poderíamos falar mil coisas aqui a respeito dessa passagem do Evangelho. E eles ainda concluem, o São Lucas ainda conclui essa passagem falando que os discípulos correm. Eles abriram os olhos, os seus olhos foram abertos pelo poder de Jesus e eles correm. Um diz ao outro, não estava ardendo nosso coração quando ele falava pelo caminho, quando nós caminhávamos com ele, não estava ardendo nosso coração quando ele falava das Escrituras. Naquela mesma hora, eles nem se preocupavam se estava de noite, se estava perigoso, eles não se preocuparam se já era tarde, não se preocupavam se eles tinham pago já a hospedaria e agora eles estavam voltando para casa com dinheiro gasto. Não, eles saíram dali na mesma hora depois que viram Jesus, depois da experiência espiritual, depois da experiência profunda, depois de compreender que Jesus ressuscitou, depois de sair daquele ambiente de morte, de falta de esperança. Algo dentro deles o moveu, algo dentro de seus corações moveu a ambos. Naquela mesma hora, versículo 33, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Percebam, estes afirmaram, foram os 11 apóstolos que afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou
Depois de tudo o que eles vivenciaram, depois de tudo que os discípulos de Emaús viveram, sem saber que Jesus havia ressuscitado, eles chegam em Jerusalém e eles descobrem: é verdade, é verdade, é verdade. Estes confirmaram, né? Os 11 confirmaram: Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele apareceu para Pedro. Aleluia. Ele apareceu para Maria Madalena. Aleluia. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido no partir do pão. Meu irmão, minha irmã, eu termino essa meditação lembrando para vocês que no fim das contas, o maior legado que Deus nos deixa depois da ressurreição de Cristo é a capacidade que nós temos de abrir nossos corações para o poder do Espírito Santo, que é muito maior e muito mais potencializado quando nós buscamos o Espírito, quando nós recebemos o Espírito e quando nós, mesmo sem entender, nos alimentamos pela força do Espírito Santo. Como nos alimentamos? No sangue e água, no pão e no vinho, nas Sagradas Escrituras. Nos alimentando de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, no sagrado pão, no pão da vida eterna, nós entendemos então qual é a essência e o que precisamos continuar buscando até o fim de nossas vidas, porque Ele ressuscitou, e se nós morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, e precisamos deixar que Ele, dentro de nós, nos ressuscite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que ouviu, que você possa compartilhar essa palavra com outros irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação.